Ô, alô, Zé? E aí, meu, Humberto, beleza, cara? Cara, tô te ligando pra te dar uma barbada, cara. Seguinte, tem vaga pra empreiteiro aqui no Brasil. Não, no Brasil, cara. Não, cara, não tô falando Tramandaí, Imbé, Osório. Não, no Brasil, até pra fora do Brasil, hein? Obra grande, cara. Ó, vou dizer assim, ó, uma parada assim pra ficar milionário em poucos meses, cara. É, só empreitar a obra, cara. Não, é que a gurizada que trabalhava nisso aí se enrolou numas falcatruas aí. E aí a justiça acabou com as empresas que faziam isso e agora tá sobrando essa vaga, hein? Empreiteiro é trabalhar com obra, cara. Tá? Não, é boa, vai por mim. Tá, depois te passo mais informações, valeu? Abração, velho. Falou. A ampla cobertura do Jornal Nacional e do Fantástico sobre a delação premiada dos executivos da Odebrecht é uma clara indicação que o processo de transição de poder no Brasil ainda está longe de terminar. A poderosa Vênus Prateada noticiou exaustivamente as delações com riqueza de detalhes, ênfase exclusiva e meia hora em cada noticiário, no início da tarde e depois no principal da noite, e repetiu tudo no domingo. Me fez até lembrar quando o alvo era Lula e Dilma. Foi o único momento que me lembro de tal novelização do escândalo. Mas qual é a novidade agora? A novidade agora é o nível de conflito entre as instituições de poder. Os últimos acontecimentos têm criado problemas complicados para a mídia tradicional e para a rede de think tanks que vem dando suporte para esse processo que o Brasil atravessa. Dilma foi derrubada para a implantação de um plano econômico. Caiu por ação de agentes de diferentes segmentos políticos e econômicos. Eles atuaram em conjunto em prol do ideal comum. Michel Temer foi escolhido para ser o despachante desses grupos. Nas palavras de Romero Jucá, a solução mais fácil. O grupo político dominante seria formado pelo PMDB, que é o maior partido do Congresso, e pelo PSDB, que é o partido que tem a preferência dos grupos que financiam os noticiários e as redes de think tanks. Tirar a Dilma foi muito menos por mérito de um Congresso, foi mais pela ação da APF de Curitiba e do Ministério Público. Sem eles, num processo jurídico, digamos, criativo, não haveria como os agentes da mídia criarem essa novelização do escândalo, que foi a peça-chave para manipular a opinião pública. Ok, só que agora a gente tem uma população sedenta de mais escândalo. Ou melhor, para um final desse escândalo. A posse de Temer não resolveu essa parte da equação. Em 6 meses, 6 ministros caíram em tenebrosas transações. E depois do Jornal Nacional de 10 de dezembro, veio ao grande público leigo um escândalo de ainda maiores proporções. Um golpe bastante duro para um governo já tão frágil. E com isso, não há blindagem midiática que consiga fazer a população entender que agora passou e que tem que deixar o cara trabalhar. Esse discurso até tentou ser vendido. E eu me arrisco a dizer que funcionaria se Michel Temer conseguisse passar ao menos um mês de governo sem um escândalo de corrupção. Então, existe um impasse. Os mesmos agentes que derrubaram Dilma percebem que essa equação se mantém aberta. A classe média é facilmente iludida, mas também se ressente facilmente e costuma agir como manada. Assim sendo, perder o controle dessa massa política pode ser uma opção real. É preciso dar ao povo o que o povo quer. E Michel Temer não deu conta do recado. É isso. Derrubar Dilma Rousseff exigiu um esforço jurídico para produzir um escândalo de corrupção que agora coloca todo o sistema político em xeque. As mesmas investigações que foram necessárias para criminalizar o PT, inevitavelmente atingiram muito mais o PMDB, que é maior e de estrutura muito mais fisiológica. Temer, em si, é o legítimo representante
do fisiologismo político. Não tem carisma ou grande base de apoio popular. Seus mandatos sempre foram conquistados na base de costuras entre os altos escalões, vai. Temer é um típico parasita de Brasília. A lama em que Temer desenvolveu seu grupo fede tanto que mesmo debaixo do tapete, a classe média é capaz de sentir o seu fedor. Vem cá, mas e a Odebrecht? Aí é que está. Toda essa excentricidade desse processo se baseia no antigo furo da política nacional, a promiscuidade entre Estado e grandes empreiteiras. Essa promiscuidade é sempre a tábua de salvação. Eu diria que isso é assim em qualquer lugar do mundo. O cidadão médio não consegue compreender que o capitalismo é assim. O capital coopta o político. O político precisa do capital para chegar ao poder. No poder, o político exige do capital recursos, porque sem isso não há obras. Ou há, mas para aquela empreiteira que topar financiar os recursos para o político. Funciona assim, não só agora e não só aqui. E nessas delações fica bastante claro até para o cidadão médio. São os políticos que têm o poder de determinar as obras e as leis. A empresa que quiser participar tem que pagar. É natural. Ei, mas isso é horrível. É sim, amiguinho, é horrível. Bem-vindo ao capitalismo. E antes que você venha me dizer, ah, mas não é assim em todo lugar. Nós é que somos os mais corruptos. Nha, 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 nha. Isso não é totalmente verdade. O que a gente precisa são instituições públicas que funcionem de maneira independente de verdade. Instituições públicas fortes. Fiscalização. Precisamos também de uma mídia de massa independente. Só aí os nossos níveis de corrupção cairiam. Mas isso aí é outra história, vai. A Odebrecht representa o papel designado a ser representado pelas grandes empreiteiras nesse grande negócio. Serviu como o grande boi de piranha. Nossas empreiteiras, e como já falei, não só as nossas. Elas sempre sobreviveram de sinuosas transações com o poder público. A questão é que nos últimos anos vinham se aventurando em obras não só no Brasil, mas em toda a América Latina, na África e até na Ásia. É, amiguinho, esses caras estavam grandes, só que de repente um escândalo maior que os outros, mais prolongado que o de costume, uma novela. Reparem que durante todo o processo, mesmo agora, os nomes das empreiteiras, e a Odebrecht é a principal, são destaque. Elas são as culpadas. Malvadões que corrompem os políticos para fazer obras. Ou seria o contrário? Quantas empresas desse porte nós temos? Foi por isso que eu comecei o vídeo ligando para um pedreiro amigo meu. Eu estava avisando a ele que vai sobrar umas vagas para grande construtor no Brasil. É um negócio dos bons, viu? Sim, porque se ninguém daqui assumir esse papel, vão ser as empreiteiras estrangeiras que vão vir fazer essas obras, levar os nossos recursos, porque afinal o país não pode parar. Se bem que pode. A Odebrecht virou o boi de piranha gigante. Mas como todo afogado na lama, não quer se afogar sozinha. Os executivos da companhia se mantiveram o mais discreto possível durante todo esse processo. Suas famílias já conviveram com numerosos escândalos de corrupção em sua história. Eles sabem que as forças políticas e a mídia costumam contornar a situação, já que todo sistema depende que as coisas naturalmente funcionem. Mas um processo que vem se desenrolando desde 2013 e que tomou essas proporções não é um processo normal. Desses que é digerido pelo sistema com o tempo. Então, a Odebrecht decidiu implodir o sistema. Decidiu expor as vísceras nojentas
do mecanismo que toca adiante a política e a economia nesse país. Ora, isso seria revigorante, um verdadeiro sopro de esperança. Mas nós estamos no Brasil e aqui, neste momento em especial, as coisas nunca são tão simples. A questão econômica é secundária para os grupos mais poderosos que estão por trás de toda essa transição política. Eles têm o seu capital assentado em relações de exportação com o exterior ou no rentismo direto. Então, que se exploda mercado interno, que se exploda trabalho, que se exploda renda, que se exploda a qualidade de vida da população de baixa renda. Então, a Globo, que é a expoente máxima dos interesses do capital e que determina o comportamento da grande mídia, percebendo o rumo da situação, percebendo que o seu despachante não deu conta e que a tensão social pode se agravar, percebendo que abafar não seria fácil, teve que tomar uma decisão. O que fazer com Temer, o despachante? A delação da Odebrecht tem para todos os gostos, todos que levaram uma beirinha no grande esquema. Mas a novelização que a Globo fez em 10 de dezembro indica um caminho. Michel Temer e o núcleo duro do PMDB foram escandalizados. Parecia a mesma escandalização quando o alvo era o PT. Foi a forma da Globo passar um recado. Temer, você está despedido. Temer, Renan e a turma do PMDB, ao questionar a participação do STF, do judiciário como um todo, compraram uma briga com um ente poderoso nesse grande esquema montado para aplicar esse novo projeto econômico. Um erro político que pode ter sido capital. A fragilidade do PMDB junto ao judiciário não durou nem uma semana. Se, para encontrar qualquer coisa contra Dilma, uma campanha vem se arrastando há 3 anos, achar verdadeiras pérolas sobre a conduta de Temer e seus amiguinhos não demorou nem uma semana. Então pronto, um PMDB esquartejado em rede nacional. Um presidente zumbi. E onde está o erro em tudo isso? O erro consiste no fato da poderosa Vênus prateada ter despretensiosamente esquecido um pequeno detalhe. Esqueceu de mencionar a participação majoritária lá dos seus prediletos ao novelizar o escândalo. Falou de praticamente todos os interessantíssimos apelidos dados aos políticos que participavam do esquema no Odebrecht. Discriminou repasses. Ainda usou caixa 2, né? Propina era só mesmo quando era do PT. Mas mesmo assim, a Globo esqueceu alguns apelidos importantes e casualmente daqueles que mais receberam. Esqueceram de mencionar o santo, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, do PSDB. Esqueceram aquele que aparece como careca, mas também aparece às vezes como vizinho, José Serra, atualmente ministro e senador por São Paulo, do PSDB. Esqueceram também o nosso playboy favorito, que lá aparece como Mineirinho. Ele mesmo, o senador tucano, por Minas Gerais, Aécio Neves. Olha, gente, o PSDB é realmente iluminado. O que se negocia, ao que tudo indica, é que Temer cai depois da virada do ano. Aí, numa eleição indireta, assume Fernando Henrique Cardoso. Olha, é uma hipótese, mas, convenhamos, seria perfeito. FHC traria um ar de respeito. Ele seria o único que conseguiria, a princípio, colocar fim na grave crise entre as instituições de poder no Brasil. Digamos que o FHC seria um despachante de luxo, Sim, porque o projeto político é esse, e isso não tem chance de mudar. A questão é que, em meio ao caos institucional
Nem com o controle político e econômico, os grupos que estão no poder vão ter condição de implantar o seu projeto. E o nível de estresse social necessariamente provocado para que esse grupo chegasse ao poder agora requer uma ação igualmente forte para trazer o país para a normalidade. Então, gente, pela proteção dada pela Globo ao PSDB durante a novelização do escândalo do governo Temer, eles podem estar acreditando nisso também. Entretanto, o FHC já afirmou categoricamente que ele não será o presidente. Eu posso julgar que isso é extremamente natural, afinal de contas, ele tem que valorizar o passe. O ideal seria uma aclamação. Isso pode ser mais facilmente produzido se você tiver bons amigos, donos de rede de televisão. E se você acredita que Fernando Henrique Cardoso não se prestaria a esse papel golpista, de mero funcionário do capital, desculpa, mas ele já assumiu esse papel durante o processo de deposição da presidente Dilma. E quanto a ser despachante de Washington em Brasília, bem, ele já ocupou esse cargo por 8 anos. Seria só mais um pouquinho. E no mais, ele sempre teve um ego inflado. E vamos combinar que voltar para a presidência da República por aclamação depois dos 80 é bem tentador, né? Esse é um quadro, é uma das soluções possíveis. Olha, gente, vamos aguardar, porque eu mesmo deixei de assistir House of Cards. Acompanhar a política no Brasil é muito mais interessante. Pô, os caras são muito mais criativos. A única parte ruim, a única parte ruim é que é real.